Olá, tudo bom com vocês? Deixa eu colocar aqui meu cronômetro para não me perder muito no tempo, como tenho feito das últimas vezes. Então, o nosso assunto de hoje, né, voltando para a nossa questão aqui, Psicologia e Direitos Humanos, né, as aulas de 21 a 24, e a gente vai dar sequência àquele início, né, da teoria crítica dos direitos humanos que eu apresentei com aquele monte de gente nos vídeos passados. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre um acréscimo, ou pelo menos uma leitura, que busca complementar, ou pelo menos fazer uma crítica da própria teoria crítica, né, enquanto uma teoria eurocêntrica. Esse é um movimento que tem sido bastante comum nessa década que acaba de terminar, né? Então, nessa década de 2010 ou de 2011 a 2020, né? A gente teve algumas autoras, principalmente, e alguns autores que fizeram uma crítica do eurocentrismo da própria teoria crítica, né? Usando a própria teoria crítica para poder pensar elementos da colonização, da descolonização, mas eu vou trazer aqui alguns elementos. Então, só lembrando, na videoaula anterior, a gente começou com o projeto inicial do Max Horkheimer, lá, né, nos anos 30. A gente viu um pouquinho de como Herbert Marcuse fala sobre a ética da revolução, como Adorno fala dos mecanismos psicológicos da barbárie, sendo que esses três autores configuram, de uma certa forma, a primeira geração da teoria crítica, que a gente deve estudar nas próximas aulas, as duas próximas aulas, com uma visão um pouco mais psicológica mesmo. Eu não tenho isso fechadinho ainda, mas eu devo escolher um texto, alguns trechos do Adorno, né, comentando sobre psicanálise, e a gente lê algumas coisas, provavelmente do próprio Freud, para nos ajudar a pensar o papel da psicologia aí no reconhecimento dos direitos humanos. Depois o Jürgen Habermas, né, e a psicologia do desenvolvimento moral, então a gente deve ler algo sobre Piaget, Kohlberg e a Carol Gilligan, né, que é um trio que eu mencionei, que pensa o desenvolvimento moral, e a Carol Gilligan, que faz uma crítica ao machismo, né, no desenvolvimento moral do Piaget e do Kohlberg. E depois, enfim, a gente entra principalmente no Axel Honneth, né, para a gente entender um pouco da psicologia social do Mead e da psicanálise das relações objetais do Winnicott, né? E em paralelo eu vou construindo algumas ideias do Hans Joas, do Walter Benjamin e, como eu apontei para vocês, do feminismo e do feminismo negro, pensando a descolonização junto com Walter Benjamin. E para hoje, então, a gente vai falar de multiculturalismo, pluriversalidade e decolonialidade, né? Mais especificamente, a gente teria no campo da teoria crítica, como eu já mencionei, a Susan Book-Morss e a Drusilla Cornell e a Patricia Hill Collins fazendo já algumas investidas nesse campo, né? Que são as autoras com as quais eu tenho maior proximidade. Mas não muita também, porque eu estou descobrindo recentemente. Por outro lado, a gente tem uma autora estadunidense que está ficando famosa por editar alguns livros falando das gerações mais recentes da teoria crítica e colocando alguns problemas importantes, né? Que é a Amy Allen. A Amy Allen escreveu um livro chamado Fim do Progresso, e ela faz uma proposta de descolonização da teoria crítica. Ela analisa principalmente o Habermas e o Honneth no livro dela, e faz uma proposta de descolonização a partir de um diálogo com Adorno e com Foucault, né? Eu não trouxe a Amy Allen para a gente discutir, porque eu sinceramente acho que ela coloca um problema muito interessante, mas não considero muito consistente a argumentação dela. Então, a nossa aproximação vai ser para um autor mais conhecido no Brasil, que tem um nome, né, mais pronunciável, que é o Boaventura de Souza Santos, e por um outro autor, que é o Maldonado,
que eu não tenho clareza. Ele é novo, né, mais novo, então a Wikipedia não coloca, ou não achei na internet de uma forma geral, quando ele nasceu, de onde ele é efetivamente. Tem artigos dele, né, vídeos dele, e que é um autor importante no grupo de descolonização. Eu acredito que ele seja porto-riquenho, mas eu posso estar confundindo. Tá? Ele trabalha nos Estados Unidos, mas é um latino trabalhando nos Estados Unidos. Como um outro autor importante, que é o Eduardo Mendieta, que vem trabalhando com a Amy Allen nessas coletâneas, mas ele tem uma visão bastante diferente da Amy Allen, ele não entra nas discussões psicanalíticas. A Amy Allen tenta ressuscitar alguns conceitos da Melanie Klein também, né, ao invés do Winnicott, e eu continuo achando também que não é tão consistente, com todo respeito a Melanie Klein, mas a forma como ela propõe isso não é tão interessante, e eu vou fazer algumas observações mais para o final. Então a nossa aula de hoje está dividida em 4 partes, ufa, né? Não foi 7 que nem na anterior. Primeiro falar um pouquinho de direitos humanos e multiculturalismo, algumas ideias bem básicas. Depois apresentar a ideia de pluriverso dos direitos humanos, já eu mostro o livro aqui no qual eu me baseei. E depois a ideia também de direitos humanos e decolonialidade, que está nesse mesmo livro. E por fim, algumas indicações de coisas que eu estou descobrindo mesmo, né, e que a gente pode tentar construir aí nos ensaios, ou para quem se interessar, conversar um pouco mais sobre a psicologia, pluriversalidade e decolonialidade. Então aqui eu vou só indicar algumas ideias e algumas autoras e autores que têm trabalhado um pouco nesse sentido. Tá? Então vamos lá, vamos começar com a nossa primeira parte, que é a ideia dos direitos humanos e o multiculturalismo. A palavra-chave do multiculturalismo é diferença. O que acontece aqui? Principalmente depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos e de discussões que acontecem dentro dos próprios países e entre países, fica um problema muito sério quando se coloca a questão de que os direitos humanos são, de uma certa forma, muito concentrados num discurso europeu, num discurso eurocêntrico, e que eles nem sempre são aplicáveis em culturas diferentes. Pensando nas culturas muçulmanas, pensando em culturas africanas, ou pensando que mesmo algumas nações supostamente mais desenvolvidas e defensoras dos direitos humanos os desrespeitam o tempo inteiro por conta das características capitalistas selvagens do seu funcionamento, né? É o que eu penso nos Estados Unidos. Então, começa a surgir uma crítica multiculturalista aos direitos humanos, ou seja, a ideia de que os direitos humanos não conseguem se colocar como um discurso único porque há uma multidão de culturas, né, ou há um grande número de culturas diferentes. Então, para conseguir dar conta disso, é uma questão bastante complexa, né, de intervenções internacionais ou de um país que acaba assinando por pressão a Declaração dos Direitos Humanos ou adotando, e tem questões, né, uma das questões muito complexas, por exemplo, que uma colega de vocês estudou no TCC, foi a mutilação genital feminina, muito comum na África, né, por conta da cultura muçulmana, mas também proibida no país, porém há práticas que continuam com essa tradição, né, digamos assim, ainda que haja muita resistência das mulheres, dessas culturas, né, então são questões muito difíceis de lidar e que são vistas muitas vezes como uma violência ocidental, né, a outras exercida sobre outras culturas. Então, mais ou menos a ideia do multiculturalismo traduz esses conflitos internacionais por conta das diferenças culturais, né? Mas dentro dos países, a solução mais concreta que se encontrou para a questão das diferentes culturas dentro dos países também, porque a gente tem essas diferenças, né? Pensando no nosso país gigantesco, com diferentes religiões, com diferentes ideias, com diferentes formas de ver o mundo, o que se tentou construir foram as políticas públicas de valorização da diversidade cultural. Ou seja, a ideia de que a gente teria uma necessidade, por exemplo, né, de valorizar as culturas indígenas, de valorizar as culturas africanas,
e isso vai tendo reflexos, né, nas leis educacionais, de obrigatoriedade do ensino de história da África, de que a gente tenha contato com cultura indígena, e que é muito difícil acontecer na prática, né? Mas a ideia começa a ser defendida com a formulação de políticas, né, de diversas ordens que dê conta das diversidades culturais dos diversos países. Porque a gente está falando de Brasil, mas obviamente nos países do Sul, né, isso é muito forte, mas também se a gente pensar na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, a gente vai ter muitos indígenas, né, ou originários daquele território que foi invadido e colonizado e que sobreviveram em condições bastante adversas, né? Então, a ideia é que existam políticas que deem conta disso, justamente baseados na ideia de multiculturalismo e dessa crítica dos direitos humanos como um discurso único. No Canadá, por exemplo, eles têm os programas antirracistas, que fazem com que, desde criança, nas escolas, se discutam os temas do racismo, se coloque essa questão e que isso faça parte efetiva da educação canadense, né? O que está nos nossos projetos, nos nossos programas, pensando também na inclusão, mas que na prática aqui se tornam muito difíceis, né? O reconhecimento, então, estaria muito vinculado à questão da identidade, né? Então isso já começa a ser uma aproximação como uma discussão pelo menos sociológica, mas também é possível de ser feita em termos sociológicos e psicológicos. A ideia de reconhecimento é importante, né? Porque pensa-se em como a identidade só se constitui nesse reconhecimento da alteridade. Essa ideia é muito forte neste autor, que não por acaso é canadense, né, já que a gente está falando desse contexto, e um dos principais autores sobre as políticas multiculturais na contemporaneidade, que é o Charles Taylor. Tá? O Charles Taylor seria um dos primeiros grandes pensadores das filosofias do reconhecimento. Né? Ele chama a nossa atenção, ali pelos anos 70, né, diante do desenvolvimento da teoria da justiça liberal, que a gente discutiu mais para o começo, para o fato de que não dá para fundamentar o direito, a liberdade, numa teoria atomista, né, muito voltada para as liberdades individuais, porque no fundo cada indivíduo é o resultado das relações sociais nas quais ele vive. E o Charles Taylor tem um livro que é muito bacana para a gente da área da psicologia e que a gente conhece muito pouco, que se chama As Fontes do Self. Esse é um livrão em que ele tem o seguinte objetivo, né? Ele tenta demonstrar como na filosofia ocidental, né, na nossa história, a gente tem uma lacuna extremamente importante, que é a lacuna axiológica, a lacuna dos valores, a lacuna da moral. O Taylor mostra o quanto a nossa concepção de ser humano é racionalista, né? Muito baseada na questão cognitiva, o quanto a nossa concepção de ser humano, quando consegue sair do racionalismo, pensa nos afetos, mas como desde sempre, desde os princípios da filosofia, a questão axiológica, ética ou moral é muito forte, porém a gente nunca deu muita ênfase para isso. E eu tenho dito, né, pelo menos a forma como eu leio essas coisas, é que as filosofias do reconhecimento, a sociologia do reconhecimento, as teorias do reconhecimento, desde os anos 70 para cá, vem tentando dar ênfase para essa questão ética, para essa questão dos valores. Tá? Então, Charles Taylor é um dos pioneiros na filosofia do reconhecimento e ele chama atenção para essa formação do self, ou da identidade. Né? A identidade não é uma boa tradução para self. Self é esse termo reflexivo, né? Em alemão é o Selbst, que muitos usam também, e que traz essa ideia de que eu sou a partir de como o outro me vê. Né? Minha capacidade de autorreflexão é um discurso sobre mim mesmo, construído nos discursos sobre mim. Isso é um pouco confuso por enquanto, imagino, para quem ainda não teve contato com essas teorias.
A gente vai estudar isso com mais calma mais adiante, né? Principalmente na psicologia do Mead. Então, Mead discute isso desde o comecinho do século XX, né? Não é nenhuma grande novidade. Hegel já discutia isso antes, de uma certa forma, Marx também. Se a gente for pensar, isso está presente no Mead, né, que alguns chamam de behaviorista social. Isso está no Freud, na teoria da identificação. Né, isso está no Lacan, no estágio do espelho. No Vallon, né, antes do Lacan. Isso se faz presente, né, no Vygotsky, né? Isso se faz presente nessas teorias com uma herança dialética, ainda que em Freud isso seja um pouco nebuloso, porque ele achava Hegel muito obscuro e não queria conta com isso, mas como diz o André Green, um grande psicanalista francês, o Freud é um grande hegeliano mesmo sem querer, né? Então, essa ideia do reconhecimento é uma ideia hegeliana, né? Na verdade, um pouco anterior a ele, um filósofo menos conhecido que é o Fichte, mas é a ideia de que eu só me constituo nessa relação com o outro, em como o outro me vê, como o outro fala de mim, é como eu construo a minha visão sobre mim mesmo, um discurso sobre mim mesmo que se torna o meu eu, né? Então, o Charles Taylor, no meio dessas discussões políticas todas, né, da filosofia política, chama a atenção para o multiculturalismo e como a gente deveria ter esse direito de ser igual na diferença, né, de ser reconhecido pelo diferente, para ser respeitado por ele e para ter direitos e exercê-los dentro dessas relações complexas de valores intersubjetivos. Tá? E no Brasil, isso aparece como políticas compensatórias, né, como as cotas e essas leis educacionais que a gente fala, as demarcações de terra, que são extremamente complexas, a gente vai ver, né? Eu mais adiante devo deixar para vocês um link de um vídeo, muito provavelmente sobre os Guarani Kaiowá. Né? Eu recomendo também o documentário organizado pela Daniela Larcon, que se chama oh meu Deus, Tupinambá, a retomada das terras. Eu vejo melhor o título e passo para vocês. A volta da terra, né? Dos Tupinambá. Que os Tupinambá eu tive um pouco mais de contato, né? Mas tem uma história forte que no texto que eu passei para vocês, né, dos Guarani Kaiowá, e por isso pensei em apresentar, tal como algumas ideias também dos Euá, que o Boaventura de Souza Santos cita no texto dele, que são de uma aldeia colombiana. Né? Bom, então esse é o Charles Taylor, né, só para ilustrar, é um dos principais autores aí sobre o reconhecimento. A gente não vai falar muito dele, a gente já vai falar do Honneth, que é um leitor de Taylor, né, nascido em 1931, ainda vivo por aí, e também participou de um debate com o Henrique Dussel, né, um filósofo argentino, que faz uma crítica a ele por conta de ainda que discuta multiculturalismo, ainda o faz de um lugar muito eurocêntrico. Né? Muito ocidental. Mas a gente conversa sobre isso já. Tá bom? Ainda sobre essa temática, há duas grandes visões de multiculturalismo. Né? Há um multiculturalismo universalista e um multiculturalismo relativista. O multiculturalismo relativista está mais próximo das teorias pós-modernas, né? E traz a ideia aí, então, de que existem essas diversas culturas e que, pelo fato da diversidade muito grande, elas acabariam anulando uma possibilidade dos direitos humanos, enquanto um discurso puramente ocidental que não consegue respeitar essas diferenças todas. Por outro lado, tem o multiculturalismo universalista, que propõe a ideia que sim, há muitas culturas, mas é possível encontrar um denominador comum, mínimo que seja, mas que possibilita esse diálogo multicultural ou intercultural para a gente conseguir estabelecer algum parâmetro internacional ou universal. Né? Vocês devem ter percebido, eu estou muito mais próximo dessa ideia do multiculturalismo universalista, e a gente vai entender isso um pouco mais adiante, mas o próprio Boaventura de Souza Santos, que a gente vai conversar,
se eu entendi bem também, faz parte dessa ideia, né? Porque ele acha que ainda que existam discursos diferentes sobre dignidade, a questão da dignidade é universal, né? Todas as culturas têm alguma noção de diversidade e o nosso grande desafio é conseguir traduzir essas concepções de diversidade nesse diálogo intercultural. E com isso há uma suspeita, né, e uma crítica constante em relação aos direitos humanos hegemônicos ou convencionais. Né? Então, basicamente, a ideia de um multiculturalismo dos direitos humanos, ou a ideia que a gente vai trazer aqui para compor com o que a gente viu da teoria crítica até então, é justamente a manutenção da postura crítica, mesmo que a gente acredite que os direitos humanos trazem uma contribuição importante, mas pensar que isso sempre se deu num contexto de desigualdade, de injustiça muito grande, e que, portanto, defender os direitos humanos ou lutar pelos direitos humanos não pode ser uma luta ingênua, né? Tem que ser uma luta atenta às diferentes formas de opressão que se inserem nos discursos hegemônicos ou convencionais dos direitos humanos. Tá? Bom, com isso, a gente chega na ideia do pluriverso dos direitos humanos. Deixa eu pegar aqui o meu livrinho, que na verdade é um livrão que foi editado recentemente. Eu peguei ele no final do ano passado, né? Então não consegui dar conta dele não, ainda. É um livro de 2019, né? O Pluriverso dos Direitos Humanos, a Diversidade das Lutas pela Dignidade. Né? Ele é organizado pelo Boaventura de Souza Santos e pelo Bruno Sena Martins, que são dois portugueses. Né? Mas o Boaventura de Souza Santos muito próximo do Brasil. Ele fez estudos no Brasil, ele é bem conhecido no Brasil. Né? E só para dar uma ideia, eu passei para vocês o capítulo 1, né, que é o do Boaventura de Souza Santos, Direitos Humanos, Democracia e Desenvolvimento. Mas a gente tem a introdução escrita por ele e pelo Bruno de Souza Santos, que eu também vou trazer alguns elementos dessa introdução, misturar com o capítulo, tá? Para apresentar para vocês. Mas a gente tem capítulos falando sobre a diferença, tem o capítulo do Nelson Maldonado Torres, que eu também vou trazer alguns elementos, que se chama da colonialidade dos direitos humanos, né? E daí a gente vai ter depois, na segunda parte, mais diretamente, a descrição de lutas e emergências. Né? Então a gente tem aqui uma reflexão a partir de muçulmanos no norte da Índia, a gente tem passagens e estudos, né? Africanos na África pós-colonial, em Moçambique, direitos humanos de mulheres, justiça étnico-racial na América Latina, um texto sobre mulheres indígenas, né, existindo, resistindo e resistindo, mulheres indígenas perante os seus direitos, direito à cidade, né, no Brasil, né, o racismo na academia, uma perspectiva descolonial, muita coisa importante em diversos lugares do mundo, né? Justamente uma tentativa de trazer o sul global, que não é esse norte dominador, e as suas epistemologias, as suas reflexões sobre os direitos humanos. Né? Então, por isso essa ideia, né, de pluriverso, e não só uma ideia de universo. Né? A ideia da pluralidade, que é diferente do universal. Então, pluriversal, tentando mostrar que a gente tem uma declaração que se propõe universal, mas que existem diferentes discursos sobre a dignidade e outros, como vocês devem ter visto no texto, que a gente vai falar já já, né, sobre epistemologias e cosmovisões, que possibilitam uma pluriversidade. Né? Então não é algo que converge para o único, mas que possibilita um diálogo pluriversal. Né? É uma imagem bonita que os autores constroem. E por que eles falam disso? Né? Por que essa ideia de um pluriverso? Porque eles acreditam que a modernidade, isso que a gente veio discutindo, né, nas últimas aulas, como o lugar da gênese dos direitos humanos,
tem duas grandes possibilidades, né, ou duas linhas que caminham, ou dois níveis que caminham separados por uma linha importante que nem sempre é visível, principalmente quando falada pelos europeus, né, ou pelo Ocidente, como eles chamam aí, né, o que se autodenominou Ocidente. Então, a modernidade seria um paradigma fundado na tensão entre regulação e emancipação social. Essa ideia de modernidade, que é a ideia inerente a boa parte das teorias que a gente viu até aqui, é uma ideia europeia, né? Pensando como se regular, como produzir, como se desenvolver tecnologicamente e qual é a relação disso com a emancipação social. Mas tem uma outra realidade que não é vista por esses autores, né, pelos pensadores de primeiro mundo, que é a dos considerados sub-humanos. Não que sejam sub-humanos, mas são vistos como sub-humanos e, portanto, não fazem parte da discussão sobre direitos humanos. E nessa perspectiva dos sub-humanos, a gente está falando de uma dicotomia entre apropriação e violência. Né? É como se a gente estivesse falando de ou nós nos apropriamos, né, ou nos apropriamos com violência. A gente não tem voz, a gente é calado pela violência ou não ouvem, simplesmente ignoram as nossas vozes. Né? Essa é a ideia, então, da diferença entre o Ocidente e os Orientes, se a gente quiser chamar assim. Essa ideia do Oriente vem principalmente dos autores pós-colonialistas, ou pós-coloniais, ou decoloniais da Ásia. Né? Para a gente aqui, soa um pouco estranho chamar de Oriente, né? Mas é isso, é o que não é Ocidente. Então, por isso que eles usam as epistemologias do Sul. Então, o que acontece? Na base desse pensamento, né, na base da construção dos direitos humanos, está uma concepção de modernidade que nos coloca um desafio epistemológico, na base de como a gente pensa o mundo, né, que é o de conciliar os direitos humanos com as diferentes linguagens e saberes que nascem das lutas pela dignidade humana. Por que isso? Nessa realidade dos considerados sub-humanos, ou seja, do terceiro mundo, dos países subdesenvolvidos, do sul global, né, principalmente América Latina, África e Ásia, existem muitas lutas por dignidade, existem concepções diferentes de dignidade, ou como ele vai chamar mais adiante, gramáticas diferentes da dignidade, diferentes linguagens, que não são consideradas, né, muitas das vezes. Então, essa é uma ideia de construir uma visão decolonial. Né? Por quê? A partir do colonialismo, a gente acha que nós não produzimos discurso, a gente reproduz os discursos europeus ou estadunidenses, eles seguem produzindo e muitas vezes ignoram o que é produzido aqui. Ou o que às vezes a gente descobre que é pior, lá talvez eles estudem mais os autores daqui do que a gente. Né? Então vocês devem imaginar isso. Né? Nós temos filósofos brasileiros importantes sendo estudados nos Estados Unidos e a gente aqui no Brasil não conhece, a gente segue lendo os mesmos clássicos e não lê nem quem discute eles mais contemporaneamente. Né? Então, esse é um grande desafio. Né? Como as lutas, para a gente principalmente, né, brasileiras e sul-americanas, colocam uma possibilidade de pensar outras epistemologias dos direitos humanos. Tá? Bom, a proposta, então, principalmente do Boaventura, né, mas também do Bruno Sena Martins, é a de uma genealogia abissal dos direitos humanos que se contrapõe à cosmovisão liberal. Então, o que eles estão dizendo? A cosmovisão liberal é uma das visões do cosmos, uma das visões do que é a natureza, do que é o ser humano, de cisão entre cultura e natureza. Né? E com isso, eu falei lá do Hans Joas, né, que faz uma nova genealogia dos direitos humanos, eles propõem uma novíssima genealogia dos direitos humanos, eles nem fazem referência ao Joas aqui, sou eu que estou falando, né? Que é uma genealogia abissal. O que significa isso? É tentar reconstruir as origens dos direitos humanos e os seus desenvolvimentos com um conceito importante que é abissal.
A palavra abissal é esquisita, né? A gente não usa muito. Eu só me lembro de estudar em biologia, quando a gente estudava aqueles animais abissais, né? Que viviam no fundo do mar, aqueles peixes estranhos que emitiam luz e que não tinham olho, né? Umas coisas assim. Então soa meio bizarro pra gente. Mas abissal vem de abismo, né? E eles colocam essa genealogia abissal para denunciar esse abismo cultural que se dá não por uma questão das culturas serem inferiores ou das pessoas serem inferiores, mas se dá por um abismo criado pela violência da colonização. Então, o que eles dizem? Não dá para pensar a modernidade, não dá para pensar nada, nenhuma teoria, os nossos conceitos, se a gente não pensar isso com essa divisão da colonização e desse abismo entre as culturas. Isso chama a nossa atenção para várias coisas. Lá na parte de psicologia eu vou conversar um pouco com essa divisão cultura e natureza como algo muito voltado para essa cultura moderna e que não caberia aqui, né? Basicamente a ideia, né, a gente retoma isso com mais detalhes, mas aquelas coisas todas da natureza humana que a gente criticou lá são praticamente um discurso que descreve os subhumanos, né? Então, a natureza humana, aquilo que fica no inconsciente, aquilo que é o nosso aspecto animalesco, corresponde a uma visão preconceituosa e racista, né, dos subhumanos africanos, indígenas e originários das diversas terras que foram colonizadas. E não é difícil a gente perceber isso quando a gente vê, por exemplo, como se descrevem os indígenas na história do Brasil e como a gente descreve o inconsciente. Tá? Eu tive um insight desse em umas aulas há alguns semestres anteriores e agora eu tenho visto que outros autores já trabalhavam, né, com essa ideia. Bom, isso propõe então que nós também temos diferentes discursos sobre dignidade que não são ouvidos, né? E a proposta dos autores é apontar para essas outras gramáticas, ou esses outros discursos, essas outras formas de interpretação e de construção da dignidade que não foram contempladas na declaração, né? E por isso eles propõem a ideia de epistemologias do sul. Tá? Por quê? As epistemologias do norte são muito responsáveis por exclusões abissais, ou seja, por simplesmente silenciar, calar, nem ouvir aquilo que é produzido em outros lugares do mundo, né? Então exclui e joga num abismo gigantesco, fica lá, caído no abismo. E epistemicídio. Epistemicídio é uma palavra forte, mas eu acho muito necessária, né? É a morte desses conhecimentos. Porque o conhecimento se dá com pessoas. O extermínio das populações, né, o extermínio absurdo de africanos e de indígenas em diversos lugares do mundo, mas principalmente no nosso país, matou pessoas, matou culturas, matou formas de pensar o mundo, né? E a ponto de fragmentar muito, né? Vocês devem saber dessas coisas. Então, muitas línguas indígenas deixaram de ser praticadas porque se os indígenas fossem pegos falando na sua língua original, os brancos cortavam a língua deles. Muito disso aconteceu com os africanos também, né, que vieram para o Brasil. Os laços familiares são desfeitos, a proibição das culturas, né, dos cultos, o vínculo com a terra é muito importante, principalmente para os indígenas, né? E você então expulsar as pessoas dos seus lugares sagrados é acabar com uma parte importante da cultura e da vida dessas pessoas. A gente vai ver um pouco sobre esse conceito entre os Guarani, né? Então é isso, é um epistemicídio. O fato de algumas teorias se tornarem dominantes, como a gente sempre conversa sobre isso, não necessariamente é o fato delas serem melhores ou descreverem melhor a realidade. Há muito jogo de poder nisso, né? E a gente vê quantas histórias, quantas
mulheres negras, homens negros construíram um pensamento importante, mas foram silenciados, e a gente vai conhecer essas ideias depois como se fossem criadas por homens ou mulheres brancas, né? Para quem se interessar na disciplina de psicologia social, eu recomendei uma live da Djamila Ribeiro com a Carla Acotirene discutindo interseccionalidade, né? Isso está no YouTube, vale a pena ver, né? Mas vocês sabem disso, né? Aquela discussão, quem inventou o avião, né? A gente imagina e sabe, né, que foi o Santos Dumont, mas os estadunidenses não aceitam, né? Para eles foi um estadunidense quem criou. Então são essas coisas, né, de epistemicídios e assassinatos históricos, nesse caso até mais bobo, né, quem inventou o avião. A gente tem uma história de absurda violência e de um holocausto cultural, né, um holocausto com pessoas, né, com povos, com culturas e com formas de conhecimento. Tá? Então, o que eles chamam de epistemologias do Sul? Né? É um conjunto de procedimentos investidos na produção e validação de conhecimentos nascidos das lutas daqueles que têm resistido às sistemáticas opressões do capitalismo, do colonialismo e do patriarcado. Uma cadeira, Benjamin chegou na nossa aula. Né? Então, essa ideia de capitalismo, né, de colonialismo, raça e de machismo, né, do patriarcado, a gente tem praticamente, né, o que está na base da interseccionalidade, né, desse conceito do feminismo negro. Então vamos citar as origens, né, vem das mulheres negras, essa reflexão que vai ser pensada por eles, né, como base das epistemologias do Sul, é a gente entender que o capitalismo cria, né, as classes como a gente entende hoje, está na base do colonialismo e intensifica o patriarcado. Né? Tem coisas aí que são anteriores ao capitalismo, né? Mas as epistemologias do Sul são essas formas de conhecimento, de resistência, que apresentam uma possibilidade importante de descolonização, né? Ou de a gente ir se libertando, porque o colonialismo, de uma certa forma, tem sido usado o termo colonialismo para falar das colonizações efetivas, né, e dos movimentos de descolonização dos países. Mas a colonialidade permanece, né, nas ideias, na dominação cultural, na dominação teórica, na dominação epistemológica, e por isso se fala em decolonialidade ou descolonialidade como um processo que a gente ainda está vivendo. Né, como essa possibilidade de a gente um dia talvez fazer um curso de psicologia em que a gente não leia 99% de autores estadunidenses e europeus, em que a gente comece ou autores e autoras brasileiros e brasileiras que reproduzem essas ideias. Né? Então, a descolonialidade é essa possibilidade desse exercício constante, né? Um processo constante e cotidiano no qual nós vamos percebendo o quanto nós somos colonizados e como a gente pode ir desconstruindo isso. Sem jogar fora, obviamente, as grandes contribuições europeias e estadunidenses, mas com uma reflexão sobre como tudo isso faz parte de um movimento muito mais amplo e muito violento. Né? Então, uma pergunta importante seria o porquê sulear. Eu estou usando um termo que é do Paulo Freire. Né? Sulear é um termo bonito porque a gente fala de norte, né? Então vamos nortear, o que significa que o que nos ajuda a encontrar um caminho é sempre o norte. Né? Mas aqui a ideia é usar o sul como referência. Bonito nessa live que eu falei para vocês, em algum momento a Djamila Ribeiro fala com a Carla Cotirene algo assim, fale mais sobre esse conceito, escurece ele um pouquinho para a gente, né? Que é a ideia do clarear, né? Ou esclarecer, e usar a ideia de que escurecer também é bom. Né? Então essa é um pouco da ideia do sulear. Primeiro, e eu acho essa justificativa interessante, porque os efeitos da voragem capitalista, né, esse capitalista faminto, voraz,
se fazem sentir primeiro no sul global, porque nós somos os grandes explorados. Né? Eles testam as coisas aqui. O neoliberalismo foi testado no Chile, né? Antes dos Estados Unidos e Inglaterra seguirem adiante com ele. Onde acabam por prefigurar as opressões e as lutas de resistência. Então, basicamente o que eles estão dizendo, nós somos vanguarda em lutas de resistência e que mais tarde vão visitar a realidade do norte global. Então nós somos pioneiros e vanguarda na luta, né, e na resistência e também nas formas de violência. Né, infelizmente, mas uma coisa leva necessariamente à outra. Também porque ao sulear a gente vai redefinindo e alargando, né, as gramáticas de dignidade humana. E isso é muito interessante, porque quando eles falam dessas gramáticas de dignidade humana, eles chamam a nossa atenção para como as culturas do Sul veem diferente a natureza e a ordem cósmica. Né? Então, essa ideia de cosmovisão é importante porque o eurocentrismo é muito cartesiano. Né? Então, ele separou o espaço em algo tridimensional e sem alma, sem nada de humano, e aí a gente tem uma outra substância, que é a alma humana, e a gente tem ainda uma substância divina. Né? Fora do cartesianismo, a gente teria algumas filosofias que possibilitariam pensar isso. Acho que o texto do Boaventura menciona, né, como Spinoza tem uma visão diferente, mas muito mais forte que Spinoza, por exemplo, é a gente conhecer a noção de terra, de espaço, de território dos indígenas. A gente vai ver como os Guarani Kaiowá tem o conceito de Tecoá, né, que fala disso. Mas eu entendi isso nos poucos dias que eu passei na Serra do Padeiro e na relação realmente de maternidade e de filiação que se tem com a terra. O que, para quem é formado numa cultura ocidental, a princípio é muito estranho. Né? Então, essa possibilidade de pensar, para quem tem acompanhado, né, o Ailton Krenak falando agora, principalmente nessas lives de pandemia, ele mencionando o fato de que assim, nós não somos importantes. Nós criamos um antropocentrismo, né? A gente acha que o mundo foi criado por seres humanos, mas o planeta vive bem sem seres humanos. Se a gente morrer, os pássaros, os insetos, as árvores vão continuar. Né? E a vida, né? O cosmos, a natureza segue. Então, nós somos natureza, somos parte dela. E os seres humanos fizeram essa dicotomia natureza, cultura. Né? Então, cultura é humana, a natureza é outra coisa, né? Inferior. Essa é uma concepção que não caberia, né, nessas outras cosmovisões que eles estão propondo como essas outras epistemologias. E a noção de dignidade, que para a gente é algo de construção, né, de algo que pode estar relacionado com o novo, né, com essa transformação, na verdade, no Sul, né, nessas culturas do Sul, se apresentam talvez como algo ancestral. E esse ancestral não é algo que ficou no passado, né, e que não faz parte do território. O ancestral é presente, é o antigo que pode ser novo, né, é aquilo que compõe o território, que compõe o espaço. Ou como dizem alguns geógrafos que estão mais avançados que a gente na psicologia quando discutem isso, o lugar é diferente do espaço. O espaço é esse espaço cartesiano. Né? O lugar é habitado por sentimentos, por relações, por afetos, por espiritualidades. Então, essa ideia de dignidade, de ancestralidade, tem uma noção de tempo muito diferente. O Boaventura de Souza Santos fala disso. A gente tem uma concepção linear de tempo, né, do tempo do progresso. Há outras concepções de tempo em que os antepassados podem se fazer presentes, estarão presentes no futuro, né? E essa ancestralidade é muito forte. Né? Então, existem princípios não ocidentais de dignidade que podem compor e devem compor os direitos humanos. Né? Então, esse pluriverso do humano tem por utopia mobilizadora, né? Então para eles utopia não é uma coisa impossível, mas é aquilo que nos move, aquilo que nos motiva, é o que pode ser e ainda não é, a superação das linhas abissais da modernidade.
né? Então, construir um pluriverso do humano é superar essas linhas abissais, né? E é a gente pensar numa comunidade pós-abissal, como ele coloca, em que essa diferença absurda, né, de colonização deixe de existir e a gente consiga efetivamente ter essa diversidade e essa pluriversidade acontecendo de verdade, né? E com isso, os direitos humanos não teriam precedência sobre outros saberes e narrativas de dignidade e nem também devem ser a prioristicamente invalidados. Por isso que eu coloquei que eles, né, esses autores, não se colocariam no campo do relativismo, né? E sim da universalidade. Bom, algumas das ideias então, deixa eu só ver se esse é o último slide, né? Seria o de reconhecimento, né, das vozes marginalizadas, e aqui eu também me lembro dos indígenas, né, e principalmente dos estudantes indígenas da UFES, quando foi exibido o documentário O Retorno da Terra, lembrei, O Retorno da Terra, do Tupinambá, e que muitos estudantes indígenas comentaram, e eu me lembro que se falou de dar voz aos indígenas, e Ângelo, né, que é um filósofo indígena formado pela UFES, disse, não, ninguém precisa dar voz para a gente tem, né? As pessoas precisam ouvir. Então essas vozes marginalizadas precisam ser reconhecidas, e isso retoma, né, a ideia do reconhecimento. A ideia de um cosmopolitismo subalterno, né? Ou seja, de que essa política cósmica, né, ou como cosmopolita, né, do mundo, que é uma ideia kantiana, não seja proposta por europeus que acham que não existem humanos em outros lugares, né, mas que esses subalternos possam compor esse cosmopolitismo porque eles sabem muito bem qual é o outro lado da moeda, né? E com isso a gente chega num imperativo que não é um imperativo categórico, abstrato, mas é um imperativo das alternativas ao desenvolvimento. Por quê? O desenvolvimento é visto por esses autores como uma ideia de progresso, que tem muito a ver com a produção capitalista, que tem muito a ver com o extrativismo, que tem muito a ver com a exploração do trabalho do Sul, e somos justamente nós que construiríamos, né, esse imperativo a partir das alternativas a esse desenvolvimento que tem esgotado os bens naturais de todos e todas, né? Então o capitalismo esbarra no perigo, né, de acabar com recursos naturais e ao fazer isso esgotar a própria vida, né, humana. Então, se não é pelo sofrimento humano, porque há uma desumanização muito grande, é pela possibilidade de acabar com os recursos naturais, né? Então a gente precisa parar isso de alguma forma, ou a gente precisa rever isso, e essa é uma discussão que a ecologia trouxe com muita força nos anos 80 e hoje chega com muita força, e por isso também acredito o saber indígena tem sido muito mais valorizado, né? Por essa relação diferenciada com os recursos naturais ou com a grande mãe e o grande pai, né? Então aí uma foto dos Guarani Kaiowá, né, segurando a Constituição em Brasília. Eu vou terminar esse vídeo e na sequência eu vou passar um link para vocês verem um documentário sobre os Guarani Kaiowá, que vai falar sobre Tecoá, né, e vocês vão entender um pouco melhor, né, essa ideia. E aqui são os Uá, eu acho que é assim que se fala, da Colômbia, e eu separei um trechinho para a gente ler, né? Isso vem do Berito Cobaria, que é um líder espiritual do povo Uá. Eu acho que se fala assim o nome dele. Eu traduzi, tá? Tá em espanhol. Terra não apenas é o pedaço de pó do qual nascemos. Terra é história. Terra é mãe. Terra é pai eterno. Por isso todos somos irmãos, homens, animais e coisas. Terra é dignidade. Terra é o espírito de nossos povos e de nossos antepassados. Terra é vida, segundo a visão indígena. Terra é história, mas para o branco é difícil entender assim. Eu acho que dá uma ótima ideia do que é dignidade, né, e de como ela está diretamente vinculada a território. Aquelas discussões que a gente faz sobre CAPES, CREAS, intervenção em território, né, eu acho que a ideia de territorialidade indígena é muito rica para a gente na psicologia. E aqui eu botei uma foto do rio que
Boaventura de Souza Santos cita, né, o rio Te-Auá-Tupuá, que se tornou uma pessoa jurídica na Nova Zelândia, e o governo e as empresas precisaram pagar, né, restituir com muito dinheiro os Maori, né, que vivem em relação íntima com o rio, né, como realmente uma entidade. Então é o primeiro país do mundo que reconhece um recurso natural, né, como uma pessoa jurídica, e isso abre para uma questão extremamente interessante e importante no campo dos direitos humanos e dos direitos não humanos na história, para a gente, né, pensar o que a gente poderia fazer como luta no Brasil, pensando em toda a questão das retomadas indígenas e da dificuldade que está essa demarcação, né, e a validação das demarcações já feitas com esse governo atual. Bom, então eu paro o vídeo por aqui, vou passar o link do documentário sobre os Guarani Kaiowá e depois volto discutindo a questão da decolonialidade e da psicologia.